Esse vídeo aqui é como se eu estivesse dando um conselho pro Yuri de mais de 10 anos atrás. Aquele cara que era meio tímido, não sabia se comportar, digamos que socialmente, só sabia ser o bobo da corte, fazer os amiguinhos rirem, mas quando chegava uma menina bonitinha aí já ficava mais retraído, a mão começava a suar, não olhava dentro dos olhos, profissionalmente não sabia o que queria fazer da vida, fazia uma coisa aqui, outra ali, tava se sentindo meio perdido, não era desenrolado pra fazer absolutamente nada. E depois de 10 anos, com muita luta, hoje eu trabalho num lugar dos sonhos, que é o sonho realizado pra mim, sou muito bem sucedido profissionalmente, tenho minha família, meus 2 filhos, sou casado com a minha mulher, tenho um carro que eu sempre sonhei, moro numa casa maravilhosa. E se eu puder passar pra vocês aqui uma sequência de dicas, eu vou ficar muito feliz, porque é como se eu realmente estivesse passando pra mim do passado. E se você às vezes se sente num momento que, pô, não cheguei onde eu gostaria de chegar, eu já tô chegando nos meus 30 anos, tô chegando aqui, a idade já tá subindo, mas eu ainda tô me sentindo meio perdido, esse vídeo é pra você. Mas antes de deixar like, comentar e tudo mais, assiste esse vídeo até o final. Se fizer sentido para você, eu peço para que você deixe seu comentário, você se inscreva aqui no canal, porque eu vou fazer um esforço para que todo dia tenha um vídeo interessante aqui para você sobre esse tipo de tema de desenvolvimento pessoal, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que com certeza eu falarei pro Yuri de mais de 10 anos atrás é que, cara, aprenda a ser desenrolado o quanto antes. Todo mundo que travou na vida é porque não é desenrolado em relação às coisas. E isso está diretamente ligado a uma outra coisa, que eu vou falar logo em seguida. Mas você ser desenrolado é uma necessidade, você tem que abrir a boca. Não existe essa parada de achar que timidez é uma virtude. Timidez não é uma virtude para absolutamente ninguém. Quanto mais tímido você é, mais você vai deixar de viver possibilidades e situações que podem abrir portas para você que você nem imaginaria. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando eu conheci minha mulher, a Carol, há mais de 12 anos atrás, foi numa situação na escola que eu estava começando a me desenvolver socialmente, já estava mais enrolado, cuidando mais de mim, comecei a pentear o cabelo, coisa que eu nem fazia antes, olha que doideira. E aí eu ia conhecer uma outra menina para ficar com outra menina na escola. E aí eu fui andando no corredor assim na escola, com todos os meus parceiros e tudo mais. E numa sala anterior tava tocando essa música do Skrillex. Não sei se vocês sabem quem é esse DJ. Há um tempo atrás ele era muito famoso. Que tinha um estilo de música e tudo mais. Eu falei, caraca, porra, eu quero entrar nessa sala aqui porque tá tocando música legal. E quando eu entrei nessa sala, a minha mulher tava lá. Minha atual mulher tava lá, né? E ela me olhou de longe e falou, pô, você tava em tal evento e tudo mais? Aí eu falei, pô, tava. E aí ela chegou e falou assim, pô, que legal, eu tenho uma foto sua, não sei o que, não sei o que. E eu olhando assim, eu falei, pô, essa menina é tão bonitinha, mané. Caraca, só que eu não tinha o desenrolo suficiente. O que aconteceu? Um amigo nosso em comum percebeu que eu fiquei interessado nela pela conversa e já falou, não, pô, pega o seu contato aqui, Yuri. Aí vocês já se aproximam, você adiciona ela lá e começa a trocar ideia. Se não fosse esse meu amigo desenrolado, eu não teria minha família que eu tenho hoje, pô. Eu não teria meus 2 filhos, eu não teria uma pessoa que foi sempre parceira comigo, que comeu sal e hoje vive a vida dos sonhos junto comigo. Então, entenda que o desenrolado, ele faz as coisas acontecerem até mesmo não só na própria vida. Às vezes ele faz com que as coisas aconteçam ao seu redor e as coisas ficam cada vez mais favoráveis. Assim que eu entendi essa questão, comecei a me dedicar mais tempo a quebrar toda a timidez que tinha dentro de mim, todos os medos pessoais e todos os receios. Porque quanto mais desenrolado você é, sabe trocar ideia, sabe desenrolar, fazer brincadeira e tudo mais, melhor pra você, tá? Qual foi a minha grande escola para ficar desenrolado na vida? Quando meu pai faleceu, meus pais eram feirantes. E aí na feira, irmão, é aquela coisa, é um bocado de gente vendendo a mesma coisa que você, e você tem que ter um jeito, não só de chamar a atenção das pessoas, mas converter aquilo em venda. E eu tinha timidez master, moleque. Além de não gostar do ambiente da feira, que era aquela loucura, cara, tinha que vender, mano. Você tinha que saber desenrolar com a pessoa que passava por segundos na frente da sua banca, né? Porque a banca que eu trabalhava era de rua. E aí foi quando eu comecei a cair na real, quando meu irmão chegou e falou assim, bora, Yuri, acorda pra vida, irmão. Se a gente não vender, a gente não vai ter o que comer. Quando o Lucas falou isso pra mim, o Lucas é meu irmão, foi quando eu falei assim, caraca, irmão, eu tenho que aprender. Eu não tenho pra onde fugir. E aquela foi minha grande escola. Porque eu aprendi o que era tomar rejeição e ficar sorrindo apesar da rejeição. O que era tomar rejeição e depois converter aquilo em venda. Como era você se desenrolar, brincar, saber a medida certa entre entender se a pessoa é mais séria, menos séria, enfim, dinâmica social. Isso só acontece a partir da exposição. Não existe você achar que vai conseguir chegar a algum prestígio social, alguma coisa assim, ter um desenrolo master
a partir das relações humanas se você não tiver em mente que você tem que se expor. Tá? Então, a exposição ela é um fator definitivo. E para isso tem um outro ponto que eu falei para vocês, tanto que eu fechei minha mão, que é a questão da coragem. Você tem que aprender a ser corajoso, mas a coragem, ela não vem antes da ação, pô. A coragem não vem antes da ação. Só depois que você já tá muito seguro de si. E essa segurança vem a partir do que o tempo passa. Então, entenda o que eu quero dizer aqui como um todo. Para você se tornar uma pessoa desenrolada, você tem que tomar uma decisão de que vai virar uma pessoa desenrolada. Então, assim, cara, eu vou falar com mais pessoas, vou fazer mais contato, vou marcar mais vezes com meus amigos, vou sair um pouco desse quarto, dessa casa, parar de ficar só no WhatsApp, no grupinho, chamar eles pra ir num boteco, pra comer um cachorro quente, pra conhecer uma galera, ir pra festa, trocar ideia com as pessoas na rua. É isso, irmão. Você vai ter que se expor, não vai ter pra onde fugir, beleza? Isso vai fazer com que o seu tecido social ele fique mais maleável e você entenda as dinâmicas sociais. Você entende que uma pessoa ali tá te dando indícios de que ela quer trocar mais ideia, de que quer trocar menos ideia, e você vai entender um pouco mais como as coisas funcionam, e a partir disso, as possibilidades elas ficam inúmeras, né? Quando você conhece as pessoas e essas pessoas têm perspectivas, situações e possibilidades, às vezes elas abrem uma porta que para você era a porta que ia resolver teus sonhos, beleza? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que eu ia falar para você seja pragmático. Eu acho que eu falei sobre isso no vídeo anterior, que é a forma fria de enxergar a realidade. Eu percebo que a maioria das pessoas, principalmente nessa nossa idade, 20 e poucos anos, 30 anos, tá naquele período da escola, ou da faculdade, quer dizer, tá se questionando sobre muitas coisas nessa vida, tá percebendo que é caro viver nessa vida, o mundo é injusto e tudo mais. E às vezes as pessoas ficam se queixando demais. Às vezes as pessoas ficam questionando muito o buraco da bala. Entendeu? Fica muito, meu Deus, e esse tiro? Ai, será como é que foi e tudo mais? E esquecem de que tem que socorrer quem levou o tiro. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais pragmático você for, mais objetivo você vai ser em relação à tua tomada de decisão. Por exemplo, o mundo é injusto e se você não trabalhar para ganhar um caminhão de dinheiro, você vai depender cada vez mais do governo e vai ser humilhado todas as vezes que você depender do governo. Yuri, eu não sei se é assim mesmo. Tem certeza disso? Você tem plano de saúde? Não tem plano de saúde? Então não queira ficar doente. Porque se você ficar doente ou seu parente ficar doente, você sabe exatamente o que vai acontecer se você levar ele no hospital público. Você sabe exatamente o que vai acontecer. A humilhação que vai ser. Meu Deus, mas não tem médico. Que absurdo. É sério que é uma novidade pra você? É sério que é uma novidade mesmo? Que é tudo muito desarranjado na sociedade? Que é uma bagunça? Que as coisas só acontecem de um jeito escroto porque os nossos governantes não estão nem aí pra gente? É uma coisa que você já deveria saber há muito tempo. Mas você tem que direcionar toda a sua energia a querer se livrar desse tipo de situação. Isso só acontece quando você entende a realidade dos fatos. Eu entendo que a vida é injusta. Eu entendo que as coisas são assim. Eu entendo que a gasolina tá R$7. E aí, vai andar de carro ou não? Ah, mas a gasolina tá muito cara. Tudo bem, vai andar de carro ou não? É simples assim. Vai andar de carro? Beleza, então você vai colocar gasolina no seu carro? Cala a boca e coloca. É simples assim. Ah, mas tá muito caro e tudo mais. Reclamar, vai colocar gasolina dentro do seu carro? Não, irmão, você tem que aprender a ganhar mais dinheiro. É isso que tem que acontecer e acabou. Isso é pensar de uma forma pragmática. Isso é fazer com que você gaste sua energia com aquilo que realmente importa. O mundo, ele vai continuar sendo injusto. As coisas vão continuar a ser desarranjadas, como sempre foi, mas você vai criar o teu sistema dentro dessa bagunça que está acontecendo aqui. Há alguns anos atrás, eu sempre ficava questionando, pô, mas é complicado e tudo mais, porque eu lembro muito bem da vez que meu pai foi internado no hospital público, porque a gente realmente não tinha condição nenhuma de pagar um plano de saúde. Eu lembro que meu pai, ele saiu com aquela paradinha no nariz assim, ó, ele foi até a porta um limite que tinha assim do hospital para poder chegar e falar com a gente, que não conseguia entrar porque estava lotado o hospital, e meu pai com o olho cheio d'água falando, isso aqui é um descaso, isso aqui é um descaso. Meu pai hoje é falecido, ele faleceu numa UPA inclusive aqui, porque não teve o tratamento adequado, para vocês verem, e vocês entenderem o que eu quero dizer. E aí ele com o olho cheio d'água, e tava eu e meu irmão vendo aquela cena, e ele falando assim, isso aqui é um descaso, isso aqui é uma falta de respeito com as pessoas, olha a minha condição aqui, não tem ninguém para poder chegar. Você tá entendendo? Olhando para a situação como aquela, adianta eu reclamar? Ou adianta eu pegar um bolo de dinheiro e falar assim, vou pagar um plano de saúde para você, bora para um hospital que realmente vai te tratar como gente? O Brasil é assim, irmão. O Brasil, ele é movido a pessoas que conseguem ganhar mais dinheiro e conseguir pagar o seu conforto. Acabou.
Ai, mas os hospitais não deveriam ser assim. Ai, mas a educação e tudo mais. Desde quando alguma coisa pública presta nesse país? Me diga aí. Me diga. Se a gente quer esperar a dignidade daqueles que humilham a gente todo santo dia. Então seja pragmático em relação à sua vida. Entenda que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas aqui. Tanto que essa é a ponte pro próximo tema que eu ia falar pra vocês, que é o terceiro tópico, tá? Dinheiro vai sim resolver 99% das coisas da sua vida. Vai sim. Ah, Yuri, mas não vai resolver a questão de religião e de fé. Eu sou católico. Minha família é católica. Nós somos aqueles católicos que realmente exercem a parada e quer fazer o negócio direito. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu percebesse que minha mulher, que os meus filhos, eles não têm um plano de saúde adequado, que a gente não tem lazer dentro de casa, porque a vida não é só trabalhar, que as remunerações elas não são só pra pagar as coisas e deixar a gente no limite, que sobra dinheiro ao ponto da gente relaxar e fazer uma boa reserva de emergência ou fazer os nossos investimentos. Ah, vamos sonhar aqui com viagem pro exterior, que a gente já tá querendo fazer no ano que vem, pra assistir a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos e tudo mais. Só eu sei a tranquilidade que é pra minha cabeça como pai e pro clima daqui de casa. É simples assim. Você já foi na casa de alguém, ou pensa isso em uma situação sua, quando você sempre vive no limite do dinheiro? Você já percebeu a quantidade de briga que tem nessas casas? A quantidade de discussão, de coisas. E são pessoas que se amam, cara. As pessoas se amam. Só que essa escassez, essa situação, faz com que as pessoas não percebam aquilo que é valioso e lindo na vida delas, inclusive em relação aos filhos e tudo mais, porque a cabeça tá o tempo inteiro pensando, preocupado em ter que comprar mais um gás na semana que vem, porque já vai acabar e o gás tá caro. E tá vendo como é que vai ser para levantar esse dinheiro. Eu falo porque eu sei exatamente como é viver com isso, pessoal. Os meus pais, eles... a gente não tinha lazer na infância. Essa é a verdade. Então, eu e meu irmão, a gente sempre via os vizinhos aqui, os nossos amigos, todo final de semana, todo arrumadinho e tudo mais, pra ir passear. Nem que seja pra ir comer numa feira, dar um passeio no shopping, ir pra comer, sei lá, tomar um picolé e ficar andando na rua. A gente não tinha isso aqui. Porque a gente tava sempre regrando o dinheiro. Sempre pegando o dinheirinho ali, de um jeito contado. Aí, vamos escolher alguma coisa pra comer. Não, só pode escolher desses dois pra cima aqui, ó. Só essas duas opções. Porque esses outros aqui é R$1 mais caro, aí já fica pesado. O dinheiro resolve 99% dos problemas, irmão. Pelo fato de eu ter falado que era católico no início do vídeo, até para exercer a nossa fé, a tranquilidade em a gente parar, se aprofundar e estudar, é porque todas essas outras coisas que são físicas aqui, né? A fome, a luz, as contas pagas, tudo isso resolvido facilita o nosso processo de contemplar aquilo que é profundo e mais belo da maneira adequada. É parar, pô, vou ler esse livro aqui, ó, cara. E vai lá e se aprofunda e fortalece a nossa fé. A gente aprende muita coisa em relação a isso. A gente não deixa o dinheiro nos consumir. Entenda isso. Mas você entender que se não fosse a tranquilidade que o dinheiro me dá como pai de família, como líder da casa, para poder saber que tá tudo no lugar, nem a minha fé eu ia exercer direito. Eu nem ia conseguir nem sentar no chão aqui para brincar com os meus filhos. Quem é pai sabe do que eu tô falando. Então, assim, quer resolver 99% dos seus problemas? Dinheiro, irmão. Não seja apaixonado pelo dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser um recurso para você resolver as questões da sua vida, resolver os seus problemas. Beleza? Se você tiver essa mentalidade da forma adequada, da forma correta, você vai chegar no lugar onde com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Um outro conselho que eu tenho para dar para você aqui, como se eu estivesse dando conselho para mim de mais de 10 anos atrás, é o seguinte: não ache que as boas relações profissionais, de carreira, que você vai ter na sua vida vão ficar claramente expostas só no ambiente de trabalho. Normalmente, se você não tiver boas relações sociais e não ser aquele cara que entende que tem que tomar uma cerveja no boteco com a galera do trabalho e tudo mais, você não vai ter tantas oportunidades quanto aquela pessoa que foi lá tomar uma cervejinha, que foi lá fumar o charuto com os caras do trabalho, que foi fazer o social e tudo mais. Nem tudo é ser um bom técnico. Nem tudo é fazer o arroz com feijão que o emprego propõe. Tá? Dificilmente você vai chegar a algum lugar interessante a partir desse tipo de coisa, tá? Normalmente as melhores portas que se abrem nas nossas vidas quanto profissionais é quando a gente tem a consciência de que as questões sociais elas pesam mais do que as técnicas. Todo bom técnico teve o teto muito baixo já alcançado. O cara falou, caraca, eu sou um bom técnico, eu resolvo o problema e é isso.
Todos esses caras trabalham para um cara desenrolado. Todos esses caras ganham muito menos do que o cara desenrolado, que às vezes nem sabe tudo que o técnico sabe. É isso. Se você quiser ter um destaque profissional ao ponto de ter muito mais possibilidades na sua vida, entenda que as dinâmicas sociais, a risadinha, o tapinha nas costas, essa coisa toda, faz parte do jogo. Fique bem com isso. Não é que, ai meu Deus, eu não queria que as coisas fossem... As coisas são desse jeito. Isso é um fato, tá? E isso abre portas para você ou pode fechar portas para você. Eu vou te dar um exemplo simples para você aqui. Um amigo meu chegou e me falou, Yuri, amigo meu pessoal, que é CEO de uma empresa multimilionária. E chegou para mim e falou, Yurizão, tô precisando de um cara de tecnologia, o mais top que você tiver, o mais enrolado. Falei, irmão, tem um aqui, só que ele não é barato. Ele falou, não, me passa o contato. Os caras, em poucas conversas, já contratou e o cara hoje tem percentual da empresa dele. Tudo isso aconteceu porque eu tenho uma boa relação com os dois caras. Eu não indiquei esse cara porque simplesmente ele é um bom técnico. Bom técnico, ele abre o LinkedIn e vai achar. Mas um cara que eu sei que vai ter uma postura, vai ser parceiro, vai ter visão, tem o desenrolar, sabe liderar. Todas essas coisas a gente não pega exclusivamente no ambiente de trabalho. Então, você quer ter boas possibilidades de carreira, você quer ter bons contatos, você quer chegar num lugar interessante, é isso que você tem que fazer. Aprender a ser desenrolado. Os desenrolados vão chegar do outro lado e ter maleabilidade social. Não pense que, não gosto de falar com as pessoas do trabalho, a galera é chata e tudo mais. Você vai se reduzir a ser um bom técnico que o seu teto é muito baixo. Você vai ganhar pouco dinheiro nessa vida. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo, porque é a coisa que eu mais vejo nas carreiras por aí, nas vidas profissionais. Beleza? Eu acho que por hoje é só. Eu acho que nesse vídeo é basicamente isso, tá? Eu acho que se o Yuri tivesse visto isso há um tempo atrás, tenho mais uma dica. Uma última dica aqui, não menos importante, tá, pessoal? Eu acho que com certeza vai ser um somatório para tudo isso que eu falei. E que com certeza, se o Yuri tivesse visto isso, ele teria chegado nos lugares que eu cheguei hoje, mas com muito mais antecedência, tá? O bom humor, ele é o sal do brasileiro. O que é o sal? Ele realça o sabor. Não pense que você, se não for aquela pessoa que aprende a fazer os outros rirem, sabe fazer a piada no tempo certo, que traz leveza para o ambiente a partir do humor, essa pessoa vai ter muito mais destaque do que aquela pessoa que é séria, que quer fazer as coisas profissionais e é tudo certinho. Pode ter certeza disso. Todo cara que é serião demais tem um limite, tem um teto e normalmente é isolado. Pode ser aquele cara que trabalha bem, que faz as coisas legais e tudo mais. Só que você entende que socialmente ele vai ser isolado, ele não vai ter tantas companhias, ele não vai ter muito prestígio, as pessoas não vão ter um apreço, um carinho, um rapport com essa pessoa, que é aquela conexão. Perceba, a forma mais fácil de você se conectar com pessoas, com ideias, com contatos, é a partir de um bom humor. É trazendo leveza para a situação. Então, aprenda a ser uma pessoa muito bem-humorada. Não pense que você sendo uma pessoa seriona, carrancuda, eu sou Peaky Blinder, que você vai chegar longe. Não vai. Você vai conseguir chegar no técnico aí dos seus 5 reais e vai achar que é o pica, vai achar que é o foda. Ai, nossa, eu cheguei aqui nos 7 mil. Quem é que ganha 7 mil? Se você se nivelar por baixo, é isso mesmo. Mas existe um jogo, meu irmão, da galera que já ganha assim os 50, 60, 70, 100, 200, 300 mil reais pra cima. E é nesse jogo que eu acho que é muito mais interessante a gente estar. E não achar que é fodão lá ganhando seus 5, seus 7 mil, achando que é um puta salário. Não se nivele por baixo, beleza? E é isso. Eu acho que o tema de hoje já ficou bem interessante aqui. Eu acho que o vídeo já ficou, inclusive, num tamanho legal. Eu tenho certeza que tudo isso que eu falei pra vocês vai fazer sentido. Reflita sobre cada palavra. Se fizer sentido pra vocês, deixe seu like, se inscreve no canal, porque eu vou fazer um esforço para que todos os dias eu venha trazer um tema interessante assim de desenvolvimento pessoal. Beleza? Tamo junto e é tudo nosso.